Processo de enfermagem. Atualização conforme a Resolução COFEN número 736 de 2024. Um guia para o corpo de enfermagem do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Eu me chamo Camila Barreto, sou membro da Comissão Permanente de Implantação do Processo de Enfermagem, sendo o presidente desta comissão o coordenador de enfermagem, enfermeiro Rogério Marques. Fundamentos. Por que mudou? O que é processo de enfermagem e qual é o seu ciclo? No ano de 2024, a Resolução COFEN 358 de 2009 foi revogada e substituída pela Resolução 736 de 2024, que separa o método processo de enfermagem da antiga SAI e renomeia algumas etapas. Antes, o que era SAI, agora chama-se processo de enfermagem. Antes, o que era histórico de enfermagem, agora chama-se avaliação de enfermagem. Antes, o que era avaliação, agora chama-se evolução de enfermagem. O que é processo de enfermagem conceitualmente? É um método deliberado e sistemático aplicado em todo o contexto onde ocorre o cuidado de enfermagem. Ele organiza o raciocínio e o julgamento clínico, além de direcionar toda a equipe de enfermagem. Raciocínio clínico é o que guia o meu pensamento, é a forma como eu julgo uma resposta humana, além de favorecer a minha decisão. As etapas são interrelacionadas porque uma etapa depende da outra. Ele é cíclico e contínuo, ele sempre recomeça. Pensando em uma frase, podemos dizer que o enfermeiro, quando executa o processo de enfermagem, está avaliando, decidindo, planejando, fazendo e conferindo suas intervenções e ações, além de seu julgamento mediante avaliações. As 5 etapas do processo são: primeira etapa, avaliação de enfermagem. Segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. Terceira etapa, planejamento de enfermagem. Quarta etapa, implementação de enfermagem. Quinta etapa, evolução de enfermagem. Parte 2. As etapas do processo de enfermagem e a equipe de enfermagem. Etapa por etapa, papéis e registro no prontuário eletrônico. A avaliação de enfermagem consiste na coleta de dados subjetivos através da entrevista e objetivos através do exame físico. Ela deve ocorrer de forma inicial e contínua e deve avaliar as necessidades de cuidado do indivíduo. Você pode lançar mão ainda de escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais, além de testes clínicos e exames de imagem. Todos esses elementos devem ser relevantes para a prática. A avaliação de enfermagem é a primeira etapa do processo. Diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos são a interpretação dos dados e os julgamentos clínicos do enfermeiro. Nesse momento, identificaremos problemas e condições de vulnerabilidade, correspondendo à segunda etapa do processo de enfermagem. Lembrando sempre que avaliar e diagnosticar bem é o que sustenta todo o resto. Sem dados confiáveis e um diagnóstico claro, o planejamento e a prescrição perdem a base. Planejamento de enfermagem. Na terceira etapa do processo,
iremos priorizar os diagnósticos, definir resultados esperados e fazer a prescrição de enfermagem propriamente dita. A implementação de enfermagem corresponde à quarta etapa do processo. Nesse momento, iremos executar as intervenções, sendo elas autônomas, interprofissionais ou associadas a programas. Nesse momento, ocorrerá a checagem de item por item. A quinta etapa, a evolução de enfermagem, será o momento onde irei avaliar os resultados alcançados e revisar todo o processo de enfermagem, ou seja, o ciclo recomeça. Quem faz o que dentro da equipe de enfermagem? O enfermeiro conduz e responde por todas as 5 etapas do processo. É dever do enfermeiro, sendo privativas das etapas de avaliação e diagnóstico, planejamento, implementação e evolução de enfermagem. O enfermeiro é o responsável, é o protagonista do processo de enfermagem, sendo essa sua ferramenta científica. Os técnicos e auxiliares participarão do planejamento e da implementação do processo de enfermagem no que lhes couber. A opinião desses profissionais é essencial. Eles executam, anotam de forma cronológica e checam a prescrição de enfermagem. Toda a equipe deve documentar de forma fidedigna no prontuário eletrônico, buscando uma comunicação contínua e segura, além de um cuidado individualizado. Como registrar? O registro deve acontecer no prontuário eletrônico, contemplando todas as etapas. A equipe deve fazer a anotação e a checagem das prescrições. A avaliação deve ser baseada em um instrumento validado e estruturado. No UP, adotaremos os 13 domínios de NANDA. As linguagens padronizadas são divididas em 4 grupos. NANDA, que versa sobre os diagnósticos, NIC, sobre as intervenções de enfermagem, NOC, sobre os resultados esperados e CIP, que é um sistema de linguagem padronizado que une os 3 anteriores. Parte 3. Selo prata e síntese. NANDA, prática no plantão e o que o processo de enfermagem representa. Por que NANDA no selo prata? O ProScipe, programa que incentiva a implantação do processo de enfermagem, admite a escolha de uma teórica. Além desses aspectos, precisamos pensar que, apoiando nosso processo de enfermagem em NANDA, teremos uma linguagem auditável, ou seja, nomearemos os diagnósticos de enfermagem de forma universal e rastreável, além de garantir uma estrutura única baseada em 13 domínios que organizarão a nossa avaliação, nos ligando diretamente aos diagnósticos, além de atender uma exigência do selo. Por que associar Gordon a NANDA? Para tornar o processo de enfermagem exequível. Lembrando que Gordon é a teoria de enfermagem, ou seja, é a ótica que eu irei olhar para o indivíduo. E NANDA é o sistema de linguagem padronizado universalmente difundido. Faça e evite no plantão. Faça. Avaliar o paciente de forma reflexiva através de dados objetivos e subjetivos, diagnosticar e prescrever de forma assertiva, planejar e implementar intervenções que resolvam os diagnósticos prioritários de enfermagem,
Anotar dados brutos, ou seja, a anotação de enfermagem é uma foto do momento, sendo esta obrigatória a categoria de técnicos de enfermagem, a qual deve ser realizada de forma cronológica e pontual. Evolua de forma reflexiva, buscando a resolução dos diagnósticos priorizados e metas planejadas. Evite prender o cuidado ao modelo biomédico, copiar a prescrição sem reavaliar, avaliar sem instrumento validado, deixar de priorizar os diagnósticos de enfermagem, registrar sem fidedignidade e desconectar NANDA, NIC e NOC. O processo de enfermagem é a ferramenta científica que deve ser utilizada como método e prática. Ela valoriza o enfermeiro e garante a autonomia à equipe de enfermagem. Em uma frase, o processo de enfermagem deve avaliar, decidir, planejar, executar e conferir toda a assistência de enfermagem. O processo de enfermagem é contínuo. Sem registro e reflexão no prontuário, não há processo de enfermagem. Importante lembrar que, sem método, há intenção. Com a execução do processo de enfermagem, há cuidado com direção. Em nome da Coordenadoria de Enfermagem, obrigada. Você que é técnico de enfermagem, enfermeiro, residente, bolsista ou servidor estatutário, este momento é para você. Aponte a câmera do celular para o QR Code na tela, preencha a lista de presença e registre sua participação. Sua presença é fundamental para fortalecermos uma assistência mais segura, qualificada e centrada no paciente. A Coordenadoria de Enfermagem, em conjunto com a Comissão Permanente de Processo de Enfermagem, agradece a todos os profissionais de enfermagem para essa importante ação de qualificação. Treinamento do processo de enfermagem. Faça parte desse compromisso com a qualidade do cuidado no Hospital Universitário Pedro Ernesto.